E aí, boa tarde, galera do nono ano, né? Estamos aqui mais uma vez para tratar um assunto super interessante para vocês, né? Que é exatamente, vamos tratar nesse dia, assuntos pertinentes à nossa sociedade, né? Ao nosso estilo de vida, né? Uma vez que nós vivemos em meio a uma sociedade de consumo e muitas vezes a gente não para pensar, né? Como se dá esse consumo, como se dá o processo de produção dos elementos, dos produtos que chegam até nós para satisfazer, para que sejam atendidas as nossas necessidades, né? E muitas vezes também nós não paramos para pensar, para analisar nos determinados impactos, né, que podem ocorrer ao meio ambiente, né? Desde as formas de obtenção de energia, desde os alimentos que nós consumimos, desde os produtos variados que chegam em nossa casa, né? Às vezes a gente não observa os detalhes, né? Aquele caminho, aquele percurso que tais produtos enfrentaram para chegar até a nossa casa, né? Até a posse, até o nosso uso. Então, assim, esse percurso 7 e 8 é super interessante, né? Pois ele vai proporcionar a todos vocês uma reflexão sobre a nossa postura de consumo, né, como cidadão. Até que ponto eu posso contribuir para amenizar as situações que a gente observa por aí, né? As situações de degradação do meio ambiente. E aí, às vezes, a gente, num pensamento egoísta, a gente pensa que nós não podemos fazer nada, né? Só quem pode fazer são os governantes, são os grandes industriários, as grandes indústrias. Não. Cada um de nós devemos ter a nossa parcela de contribuição. É só nós nos conscientizarmos, né, nessas questões que eu acabei de citar. Então, os temas para o nosso estudo se dá exatamente sociedade urbano-industrial e as fontes de energia, né? E sociedade urbana industrial, a matriz energética e matérias-primas, certo? Então, assim, a gente vai observar o seguinte: qual o modelo de sociedade ideal, né? Então, a gente já observa, pessoal, algumas organizações, algumas instituições, né? Muitas vezes fazendo trabalho, desenvolvendo trabalhos aí para despertar a sociedade mundial. Enquanto a esse modelo de consumo que nós temos, né? Da lenha à energia termonuclear e as fontes de energia, né, nuclear. Ora, sabemos o seguinte, que desde que o homem, né, primitivo começou a ter a sua dependência na natureza, né, ele passou a utilizar alguns recursos, né, que viessem a ser utilizados como forma de energia, né? Própria lenha, né, onde dava origem ao fogo, né, que foi considerado um dos maiores, uma das maiores inovações do ser humano, foi a descoberta do fogo. Então, todo o processo de mudança, de transformação do meio natural, começa a partir dessa descoberta, que hoje nós achamos algo tão supérfluo, né? Mas teve um significado muito grande para o homem da antiguidade, né? E aí, pessoal, a gente observa que desde o homem foi evoluindo e foi realizando novas conquistas, né, na descoberta de meios de produção. E todo meio de produção só se dá a partir do recurso energético, né? Vamos observar o que aconteceu na Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, né? A Revolução Industrial ela transformou radicalmente as paisagens naturais da Europa. Ora, por quê? A Revolução Industrial tinha um elemento essencial para mover, né, toda aquela atividade industrial, que era o carvão. E sabemos que a Europa, o solo da Europa, algumas partes dela é riquíssima com esse mineral de carvão. Então foi se extraído muito, né? Muito carvão
para que atendesse a essa demanda, certo? E aí a necessidade ia aumentando, aumentando cada vez mais. Hoje nós sabemos que existe uma diversidade, né, de recursos energéticos, né? É o que a gente vai entender agora. Fontes de energia renováveis e não renováveis. O que é exatamente isso? O que são fontes de energia renováveis e não renováveis? Olha, os próprios termos já dá para nós imaginarmos alguma coisa. Já dá para a gente idealizar alguma coisa. Renováveis, aquilo que se renova, né? Aquilo que está sempre se renovando, né? Acontecendo. E não renováveis, aquilo que se acaba, né? Então, o que é que nós temos hoje? Como 75% de toda a energia que nós utilizamos hoje, né? Todos os recursos energéticos para produção diversa que atendem a toda a demanda industrial, todo o nosso consumo, 75% vem da energia não renováveis. O que são fontes de energias não renováveis? Aquela que não se renova. Petróleo, né? O carvão mineral, o gás natural, são produtos, pessoal, que levaram milhões de anos, né, para se transformarem nesse produto final para o homem utilizar. E um dia se esgota, né? O petróleo extraído lá do subsolo, né? Ele é só extraído, ele não é retido novamente. O homem só faz retirar. Então, um dia, isso se acaba, certamente, né? E aí, nós já paramos para pensar nessa questão? E se um dia o petróleo se acabar? Como ficará a sociedade, né? Pensando nisso, pensando nessas questões, muitas organizações, alguns governos, né, muitas entidades, né, vêm desenvolvendo e também replicando, ou seja, estimulando, né, o uso de fontes energéticas renováveis, que são fontes de energias renováveis. Aquelas fontes que não se esgotam, né, que a natureza nos oferece, né, gratuitamente, né? É o sol, a energia solar, que já há uma tendência atualmente, né? Já tem o Brasil hoje tem uma potencialidade grande para esse recurso energético. Por quê? Nós estamos em uma região, né, de baixa latitude, onde há uma intensidade solar, né? Então, assim, existe ou seja, existe uma grande quantidade de nós utilizarmos esse recurso. Outras fontes de energias renováveis. O vento, né? Vocês certamente já viram em algumas viagens que vocês fizeram, né, aquelas grandes bases, né, que têm hélices giratórias, né, que estão geralmente em regiões litorâneas. No interior do Rio Grande do Norte já tem algumas, né? Aquelas grandes hélices, aqueles imensos cataventos, eles retêm a energia eólica e transformam em energia elétrica, né? Ou seja, uma fonte que não se esgota, né? Outras fontes energéticas renováveis, a biomassa, né? A partir do bagaço da cana-de-açúcar, a partir da beterraba, a partir do milho, né? São fontes alternativas energéticas renováveis. E outro fator interessante, pessoal. Esses recursos, a energia renováveis, elas não poluem, né? Elas não têm grandes impactos ambientais. São energias limpas. Quando a gente diz energias limpas, ou seja, elas não poluem, né? Elas causam um mínimo de impactos ambientais, diferente das demais, né? Como, por exemplo, as não renováveis. O petróleo, nós já sabemos os imensos danos, né, que o petróleo nos causa, né? A produção de energia elétrica. Produção de energia elétrica, ela se dá a partir da hidroeletricidade. Hidroeletricidade, aquela atividade que vai produzir energia
a partir do represamento dos rios, né? O homem vai lá, represa uma imensa área, faz uma espécie de um paredão. Nesse paredão, ele vai colocar alguns equipamentos compostos por turbina. A força da água vai fazer com que aquela turbina em movimento giratório produza uma energia que vai ser levada até o gerador. Esse gerador vai armazenar essa energia e, por sua vez, será distribuída para as determinadas comunidades, certo? Esse tipo de energia é uma energia limpa, né? Sim, é uma energia limpa. Ela não polui. Porém, tem um detalhe. É um tipo de energia, certo? De produção energética que tem impactos ambientais. Espera aí. Vamos pensar, raciocinar um pouquinho. Que tipos de impactos ambientais? Ora, acabei de dizer que é uma produção de energia limpa, né? Ela não polui o meio ambiente. Mas que tipo de impacto ambiental? Se ela tem impacto ambiental, ela não é. Então ela é considerada uma produção limpa, né? Tem alguns esclarecimentos quanto a isso. É uma produção de energia limpa, né, que não polui o meio ambiente, ela não emite gases tóxicos, né, no meio atmosférico. Porém, para se construir uma represa, como eu acabei de dizer, o homem vai lá, tem um rio seguindo o seu curso natural, o homem vai até lá, represa, faz uma parede, né? No momento que ele represa, já começa a surgir impactos ambientais aos seres que estão naquele rio, né? As comunidades ribeirinhas, as pessoas que moram ali nas margens daquele rio, que têm suas atividades, que dependem do rio, né? E aí, como fica? Porque geralmente uma grande represa para produzir, energia elétrica, ela alaga uma imensa área. Muitas vezes são cidades, né, que são alagadas. E aí tem todo esse tipo de impacto ao meio ambiente, né? Acaba com a floresta, acaba com a vegetação nativa, acaba com toda a biodiversidade daquele ambiente, daquele lugar. Esse aí a gente tem que esclarecer bem a vocês. Tem também o tipo de produção de energia elétrica a partir da termoeletricidade. O que é termoeletricidade? É aquela energia resultante, né, da queima de combustíveis fósseis. Ou seja, a usina termoelétrica. Ela é acionada, produz a energia a partir da queima de combustíveis fósseis. O carvão, né, o petróleo, com fins de produzir energia. Ela causa impactos ambientais? Sim, né, mas nem tanto como a hidrelétrica, porque ela requer uma área pequenininha, uma área reduzida, né? Mas ela provoca imensos, né? Ela não é uma produção limpa, não é, em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque ela está queimando combustível fóssil. Se queima combustível fóssil, vai emitir gases, né? E outro detalhe, é muito cara, né? É uma atividade muito cara. Geralmente, os países que não dispõem desse recurso natural, ou seja, os rios, né, como alguns países do norte da Europa, eles utilizam esse recurso. Algumas cidades do leste da Rússia, né, eles utilizam esse recurso, porque lá os rios, por alguns meses do ano, congelam, né, congelados devido à baixa temperatura. Então eles utilizam esse recurso, a usina termoelétrica, né? E por último, a nuclear. Muita atenção. Eu peço a vocês, pessoal, que pesquisem bastante sobre esse tipo de atividade de produção de energia elétrica a partir da nuclear. Ela é uma produção ela é uma atividade que produz energia em larga escala, né? Ou seja, o que essas duas aqui produzem, essas duas últimas que eu apresentei, a hidrelétrica e a termoelétrica, né, não chegam nem se aproximam dessa daqui. Que essa aqui produz em potencial, né? Agora tem um detalhe, né? Ela é muito perigosa, é bastante perigosa.
Vejam só, porque ela vai trabalhar a partir de produtos químicos, produtos químicos muito pesados, né? Veja o que aconteceu em Hiroshima, em Nagasaki, né? Lá durante a Segunda Guerra Mundial, onde houve aquela explosão daquela bomba nuclear, e ali foi um momento em que alguns governos passaram a pensar, a idealizar que aquele tipo de atividade poderia produzir energia, né? Então foi o que o Japão hoje faz, né? Muitos países da Ásia têm essa atividade, porém ela é muito perigosa. Veja o que aconteceu em 2011 na cidade de Fukushima, no Japão, né? Tinha lá a base de produção, a usina nuclear. De repente aconteceu um tsunami, né? E esse tsunami atingiu a usina, né? Então foi um grande desastre de repercussão mundial, né? Que causou muitos impactos ambientais, onde morreram milhares de pessoas, animais, tudo. Até hoje a região ela é inóspita, né? É uma região desértica, né? Devido aos efeitos da radioatividade. Então tem essa questão. Então aqui, energias renováveis, como eu acabei de citar para vocês, a eólica, solar, a biomassa, a geotérmica, né? E a maremotriz. Esqueci de falar sobre essas duas últimas. A geotérmica. A geotérmica é um tipo de produção de energia que se dá a partir daquelas regiões onde elas estão localizadas em áreas próximas ao encontro das placas tectônicas, né? Ela não é possível fazer esse tipo de atividade em todo o ambiente, em todo lugar. São nessas regiões onde geralmente são regiões susceptíveis a fenômenos geológicos, como tremores, tremores mais ou menos, né, como é o caso do Chile, né, algumas regiões do oeste dos Estados Unidos, né, do Japão. Algumas empresas utilizam essa potencialidade para produzir energia. E a maremotriz, né, que se dá a partir do aproveitamento da maré, né? A maré tem sua força, então as pessoas utilizam aquele recurso para produzir aquela força da água para produzir energia elétrica, né? Então, pessoal, todo esse é o percurso 7 que trata dessas questões, né? E aí eu peço a vocês também que fiquem bastante atentos ao percurso 8, que trata da matriz energética mundial. Ora, o que é matriz energética? Matriz energética é um conjunto de fontes de energia, né? Conjunto de fontes de energia disponíveis em um país. Então, se eu perguntar, pessoal, qual é a matriz energética do Brasil, né? Certamente vocês vão apontar a hidroeletricidade, a matriz energética, né? Ou seja, a mais importante, né? Mas também a gente vai associar as demais. O Brasil hoje produz assim, uma certa quantidade a eólica, a solar e biomassa, né? Então a matriz energética brasileira ela se dá a partir dessas três atividades: a hidroeletricidade, eólica e solar, dando maior destaque à hidroeletricidade. Então essa aí é basicamente que nós podemos citar sobre a matriz energética brasileira. Tem alguns países que a matriz energética se dá por outras, né? Como é o caso de algumas regiões que eu acabei de citar da Europa, que a matriz energética é a termoelétrica, né? É a nuclear, né? O Brasil ele apresenta essa potencialidade. Nós produzimos energia em grande escala a partir das hidrelétricas, né? Termoelétricas, renováveis, melhor dizendo, das renováveis, eólica e solar. Ou seja, nós dispomos desse recurso. Por último, pessoal, a gente vai tratar, né, os recursos naturais e matérias-primas. Prestem bastante atenção a esses dois termos. Matéria-prima. O que é matéria-prima? Aquele produto que dele vai se derivar outros produtos,
Como, por exemplo, a matéria-prima do chocolate é o cacau. Né? A indústria pega aquele produto, aquela matéria-prima que não foi transformada, né? E transforma em outros, por exemplo, o chocolate em pó, o chocolate em barra e por aí vai. Né? Então, assim, o homem hoje utiliza muito essas matérias-primas. Agora, prestem bastante atenção. Matéria-prima e recurso natural. Recurso natural, vou citar um exemplo. O ferro. O ferro é um minério que é extraído do solo, né? Ele sai na sua forma de recurso natural. Ele ainda não é uma matéria-prima. Quando ele vai para a indústria, lá ele vai ser processado. As siderúrgicas, na verdade. Ele vai ser processado, vai ser transformado em matéria-prima, que vai ser transformado no aço, que vai abastecer as metalúrgicas, que vai produzir a indústria automobilística, né? Diversas indústrias que vai pegar aquele aço e transformar em outros produtos. Né? Então, assim, prestem bastante atenção a essa questão. Né? Então, assim, o que esse percurso 8 vai mostrar é que hoje, devido nós estarmos numa sociedade de consumo, a gente tem que ficar bastante atento a essa nossa dependência dos recursos naturais. Né? Hoje o modelo conservacionistas é nós praticarmos o desenvolvimento sustentável. Né? Procurarmos meio, né, em que a gente minimize a esses impactos ambientais. Porque se a gente tivesse sempre essa consciência de que, esse pensamento, na verdade, de que as coisas chegarão prontinhas para nós, as futuras gerações irão pagar um preço muito alto. Como nós hoje já estamos pagando. Né? A exemplo dessas questões que nós estamos observando hoje, essas pandemias, surgimento de um vírus novo. Isso aí tudo é resultado, pessoal, dessa larga atividade industrial. Né? Larga atividade industrial. Às vezes a gente costuma culpar um único país, esse único país não tem culpa. Quem tem culpa é o mundo. Né? Eles só produzem porque o mundo exige. Né? As pessoas exigem. Todos os países hoje querem exportar, né? Querem importar produtos. Né? Querem vender, querem comprar. Né? E isso estimula cada vez mais a atividade industrial. Então, assim, a gente tem que pensar, tem que estudar bastante. Estudem bastante para a gente compreendermos que tipo de sociedade nós estamos inseridos e que modelo de sociedade nós queremos para os anos futuros. Um abraço, até a próxima.